Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a equação completa da circunferência. Nas aulas anteriores nós aprendemos sobre a equação reduzida, essa que você está olhando aqui. Para obtermos a equação completa nós só precisamos expandir esses produtos notáveis, utilizando aquela regrinha que é uma velha conhecida de vocês. No caso é o seguinte, o quadrado da diferença é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então nós ficamos com a seguinte equação. Essa equação que você está vendo em vermelho é a equação completa da circunferência. E aqui é um exemplo dela. Olhe só, nós temos esse exemplo. Diferente de quando nós tínhamos a equação reduzida, se você olhar a equação completa da circunferência, você não consegue de imediato identificar o centro de coordenada da circunferência e você também não consegue dizer qual é o valor do raio. Bom, então o que acontece? Geralmente, no vestibular, pode aparecer questões para você e vem a equação reduzida da circunferência, mas pode aparecer questões que tenha a equação completa da circunferência. Quando isso acontecer, você vai precisar converter a equação completa para a equação reduzida. O processo, da reduzida para a completa é muito fácil, como você viu, é só aplicar a expansão dos produtos notáveis. Mas quando você tem a equação completa e você quer encontrar a equação reduzida, nem sempre é tão fácil. Mas na aula de hoje nós vamos ver como resolver esse problema. Então, pessoal, pegando esse nosso exemplo aqui, vai ser o primeiro que nós vamos resolver. Olha só, aqui nós temos a equação completa. Para poder resolver, primeiramente nós vamos organizar essa equação colocando os valores de x um próximo do outro, os de y também uns próximos do outro, e o valor numérico nós vamos colocar do lado direito do sinal de igualdade, ou seja, da seguinte forma. Aqui nós temos os valores de x, seguido dos valores de y, o sinal de igualdade e os valores numéricos. Só reorganizamos os termos. A estratégia para a gente obter a equação reduzida é adicionar valores tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas que esses valores nós possamos obter produtos notáveis. Então veja só, eu vou adicionar um valor para a variável x, um valor para a variável y. Como esse valor eu ainda não sei qual é o valor, nós vamos aprender como calcular, eu simplesmente representei esses valores por um quadrado vermelho e um quadrado verde. Como eu adicionei esses valores do lado esquerdo da equação, do lado direito da equação eu preciso adicionar os mesmos valores. Ou seja, se eu adicionar 10 do lado esquerdo, eu tenho que adicionar 10 do lado direito. Se eu subtrair 25 do lado esquerdo, do lado direito eu também tenho que subtrair 25, ou seja, o mesmo valor. Então, como é que a gente faz para encontrar esses valores que estão aqui representados por esses quadrados vermelho e verde? Veja bem, olhando aqui para os valores de x, nós temos aqui x ao quadrado mais 8x. Então, a gente vai olhar para esse 8x. Você vai pegar esse valor, o valor que está acompanhando x, no caso é 8, você vai pegá-lo, divide por 2 e eleva ao quadrado. Da seguinte forma, olha só, então o nosso quadrado vermelho é igual a 8 dividido por 2 e eleva ao quadrado o resultado. Então, 8 dividido por 2 é 4 e 4 ao quadrado é 16. Então, qual é a regrinha? Você vai pegar esse valor que está acompanhando x, no caso é 8, você vai dividir por 2 e eleva ao quadrado. Bom, a gente sabe que 4 ao quadrado é 16, mas por enquanto esse 16 não é tão importante para a gente aqui. O que a gente quer mesmo é esse valor de 4 ao quadrado. E para achar o valor do quadrado verde, nós vamos fazer um raciocínio bem parecido. Você vai olhar aqui para os valores de y, você vai ver esse valor que está acompanhando a variável y, no caso nós temos menos 6y. Então você vai olhar para esse valor que é 6, você vai pegar, divide por 2 e eleva ao quadrado. Então fica assim. Então o quadrado verde, ele vai ser igual a 6 dividido por 2, depois você eleva ao quadrado. 6 dividido por 2 é 3. Ao quadrado a gente sabe que vai dar 9. Mas como eu falei, por enquanto esse valor aqui, 9, não é tão importante para a gente. Vamos ficar aqui por enquanto com esse valor 3 ao quadrado. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor
de 4 ao quadrado, vai substituir aqui onde tem esses quadrados vermelhos, e esse valor de 3 ao quadrado e substituir onde tem esses quadrados verdes, da seguinte forma. Bom, agora nós temos aqui, os valores já foram substituídos, então a gente só precisa montar os quadrados dos produtos notáveis. Então veja só, aqui olhando os valores que estão em vermelho, a gente pode montar da seguinte forma. Aqui a gente tem um x e aqui a gente tem o número 4, né, que está elevado ao quadrado. Se a gente olhar esse termo do meio, né, que é 8x mais 8x, pelo fato do sinal ser positivo, né, mais 8x, então aqui nós vamos ter um quadrado da soma. Então vai ser um quadrado da soma entre x e 4, né? Então, porque o valor de x é o valor que está elevado ao quadrado e o valor de 4 também é o valor que está elevado ao quadrado. Desse lado, onde nós temos os valores de y, como é que a gente pode montar aqui esse produto notável? A gente tem que vai ser um produto notável, né? Com a variável com a variável y e o valor 3. Mas vai ser o quê? Vai ser produto da soma, diferença, vai ser qual? Como é que a gente determina isso? A gente vai olhar aqui para esse termo do meio. Esse termo do meio, no caso, é menos 6y, pelo fato de ser negativo, então vai ser o quadrado da diferença, né? Então, nós temos aqui que vai ser o quadrado da diferença da variável y e 3. Então, nós ficamos com a seguinte expressão. Olha só, temos aqui no primeiro termo, né, quadrado da soma, soma porque o termo do meio é positivo, entre x e 4. Depois nós temos aqui quadrado da diferença entre y e 3. Por que é quadrado da diferença? Porque aqui nós temos um sinal negativo. E aqui do lado direito do sinal de igualdade, nós temos aqui os valores numéricos, né? Que é 11 mais 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que a gente sabe que é 9. Então, a gente já pode somar esses valores aqui. 11 mais 16 mais 9, né? Que a gente faz essa continha, vai dar 36. Vamos colocar aqui embaixo. Então, nós ficamos com o quadrado da soma de x mais 4, mais quadrado da diferença de y e 3, igual a 36. A gente sabe que o 36 é 6 ao quadrado. A gente pode colocar aqui 6 ao quadrado, mas não precisa. Você pode ficar com a equação aqui até com o valor igual a 36, que não tem nenhum problema. Então, veja bem, nós tínhamos a equação completa e nós transformamos essa equação completa na equação reduzida, né? Então, olha só, essa equação, que é a equação reduzida, é muito mais fácil a gente poder trabalhar com ela, porque a gente consegue facilmente identificar o valor do raio. Se eu pedir para vocês qual é o valor do raio, você vai olhar aqui para esse valor e vai dizer, olha, o valor do raio é 6, porque aqui eu tenho 6 ao quadrado. Se eu perguntar para vocês onde está localizado o centro da circunferência, né, dessa equação, então você vai olhar aqui e você vai dizer, é menos 4 e 3, né, onde está localizado o centro da circunferência. Então é simples. Então, se você tiver a equação completa, você pode transformar na equação reduzida. Bom, vamos olhar outro exemplo para você fixar melhor esse assunto. Olha só, aqui nós temos um outro exemplo. Nós temos a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y mais 20 igual a zero. Então, nós temos essa equação. Primeiro passo, a gente vai colocar os valores que são x próximo onde tem x e os que tem y próximo dos que tem y. E o valor numérico nós vamos colocar para o lado direito aqui da equação. Então, a gente fica com o seguinte valor, certo? Só reorganizando os termos. E aí, qual é a primeira estratégia? A primeira estratégia, a gente vai adicionar dois valores do lado esquerdo, dois valores do lado direito da equação, certo? Um valor vai ser associado à variável x e o outro valor vai estar associado ao y. Então, a gente fica com a seguinte expressão, né? Aqui eu não adicionei por enquanto nenhum termo, só coloquei aqui o quadrado vermelho, que vai representar um valor que eu vou adicionar aqui, que vai estar associado ao x, e um quadrado verde, que vai estar o valor que está associado ao y, né? E é claro, se eu adiciono do lado esquerdo, eu também tenho que adicionar do lado direito da equação. Bom, então como é que eu encontro o valor desses quadrados, né? Para esse primeiro quadrado, que é o quadrado vermelho, eu vou olhar aqui para o valor que está acompanhando o x, né? Aqui nós temos menos 4x. Então, eu vou pegar esse 4,
vou dividir por 2 e eleva ao quadrado. Então, a gente fica com a seguinte expressão. Pego 4, divide por 2 e eleva ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2. Elevado ao quadrado, eu sei que é 4. Mas como eu falei para vocês, por enquanto a gente fica com esse valor aqui de 2 ao quadrado, que é o valor que importa para a gente, né? Para achar o valor, né, que está em verde, né? Então eu vou olhar aqui para esse termo que está acompanhando o y. Nós temos mais 10y. Então eu vou pegar esse número, o 10. Vou pegar esse 10, vou dividir por 2 e elevar ao quadrado. Então olha só, 10 dividido por 2, a gente sabe que dá 5, elevado ao quadrado, a gente sabe que é 25, mas por enquanto eu vou ficar aqui só com esse valor de 5 ao quadrado. Feito isso, né, eu vou pegar esse valor, onde tem 2 ao quadrado, e vou substituir aqui no lugar desses quadrados em vermelho. E esse valor de 5 ao quadrado eu vou substituir aqui onde tem esses valores em verde. Então a gente fica com a seguinte expressão. Pronto. Feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa montar aqui os produtos notáveis. Então olha só, você vai olhar aqui para os valores de x. Então a gente vai ter um produto notável onde o primeiro é x e o segundo é 2. Então, para a gente poder determinar se é um produto da soma ou um produto da diferença, a gente vai olhar para esse termo central, esse segundo termo aqui, né? Então, esse segundo termo, né, pegando esses três termos aqui onde nós temos x, nós temos menos 4x. Se nós temos um sinal negativo, menos 4x, então quer dizer que aqui nós vamos ter um produto, né? Aliás, um quadrado da diferença. Então, nós temos um quadrado da diferença. Se você olhar aqui para os valores de y, né, que estão em verde, você olhar para esse termo central aqui, que no caso é 10y, pelo fato de ser positivo, então esse segundo quadrado aqui vai ser um quadrado da soma, porque aqui é positivo, diferente desse primeiro que é negativo. Então, nós ficamos com a seguinte expressão. Olha só, quadrado da diferença entre x e 2, quadrado da soma entre y e 5. Né? E vai ser igual a menos 20 mais 4 mais 25. Você pode fazer essas continhas aqui, né? Pegar esses valores numéricos, fazer a conta. Então, você vai ver que você vai ter o valor igual a 9. Né? Então, nós ficamos aqui com o quadrado da soma de x, perdão, pessoal, quadrado da diferença entre x e 2, mais o quadrado da soma de y e 5 igual a 9. E a gente sabe que 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Se você quiser colocar aqui 3 ao quadrado, você pode, mas se quiser deixar igual a 9, não tem nenhum problema. Então, veja só, nós tínhamos uma equação completa e nós transformamos na equação reduzida, né? E aqui na equação reduzida, você facilmente consegue identificar alguns valores. Se eu pedir para você o valor do raio, né, dessa circunferência, você vai olhar para esse valor aqui, que está, no caso, 3 ao quadrado. Então, como esse valor seria o raio ao quadrado, então você vai dizer, o raio é igual a 3 unidades. E se eu pedir a localização do centro, você vai olhar para esses valores e você vai olhar aqui e você vai dizer, o centro está localizado no coordenado 2 e menos 5, né? Então, você consegue trabalhar mais facilmente do que quando você tem a equação completa. Então, galera, no vestibular vai acontecer o seguinte, pode aparecer a equação reduzida ou aparecer a equação completa. Se aparecer a equação reduzida, melhor para trabalhar. Se aparecer a equação completa, provavelmente vai ser necessário você transformar na equação reduzida para encontrar alguns parâmetros, como o raio e o centro da circunferência. Então é isso, galera. Valeu!